Para você que curte a novela Agatha todos os dias, você vai encontrar essa novela quando você ligar a televisãozinha no SBT. Vou te contar hoje o resumo semanal dessa novela. Resumo semanal da novela Agatha do capítulo 071 ao capítulo 075. Capítulo 71, segunda-feira, 22 de janeiro. Gisele diz a todos que Paulo tentou matá-la. Paulo diz que Gisele precisa de ajuda, pois está louca. Esmeralda responde que ele também precisa de ajuda, pois iria se casar sem ao menos avisá-la. Eles acabam brigando. Lorena diz a Paulo que Augusto precisará ser operado imediatamente. Gisele diz a Lorena que ainda que não se suportem, precisa aliar-se para destruir Esmeralda. O doutor diz a Lorena que a cirurgia de Augusto foi um sucesso. E agora os resta torcer para que o organismo de Augusto não rejeite o novo órgão. Lorena diz a Gisele que ela pode chantagear Paulo com sua enfermidade para que ele não a deixe. O padre Rivas diz a Esmeralda que Paulo esteve ali para pedir-lhe perdão e dizer que apenas aceitou se casar com Gisele para salvar a vida de seu pai. Esmeralda responde que ele deveria ter tido confiança nela desde o primeiro momento, mas agora já é tarde, pois está muito ferida para perdoá-lo. Esmeralda se esforça para caminhar, tanto Xavier quanto Manuel a incentivam para que siga adiante, dizendo que Paulo e seus filhos precisam dela bem de pé. Paulo pede perdão a Esmeralda. Ela o diz que o grande problema entre eles não é a falta de amor, mas sim de confiança. Mariano e o advogado Osório dizem ao Silencioso que o juiz decidiu-se a seu favor. Silencioso responde que sonhou tanto com esse momento que não sabe se ri ou chora. Mariano diz que deve realmente se sentir feliz, porque enfim se fez justiça e ele ficou livre de toda a culpa. Lorena, sarcástica, diz a Augusto que o que tanto temia ocorreu, pois seu pior inimigo venceu, e o seu próprio filho. Mariano o deu as costas, finaliza dizendo que seria melhor que ele morresse, pois já não se vale mais nada. O Silencioso diz a Perla que por fim o juiz determinou sua inocência e seu nome está limpo para poder dá-lo a Esmeralda. Perla pede a Fernando um pouco de tempo para que Esmeralda e Paulo arrumem sua situação. Paulo procura Esmeralda. Ela diz que está muito decepcionada e ainda não se considera pronta para perdoá-lo. Paulo diz que vai voltar ali todos os dias para pedir-lhe perdão. Lorena diz a Gisele que ela precisa seguir fingindo estar doente, pois Paulo é muito sentimental e jamais a deixaria. Paulo diz a Mariano que sente que essa nova separação de Esmeralda será definitiva, porque ela jamais aceitará que ele siga pendente de Gisele e não pode deixá-la tão doente como está. Esmeralda diz toda a sua família que tem algo a dizer-lhes. Ela lhes agradece todo o apoio que oferecem e se coloca em pé e caminha. Capítulo 72, terça-feira, 23 de janeiro. Esmeralda consegue caminhar. Pela Jacira e o Silencioso a observam emocionados. Esmeralda propõe a Jacira e Perla que passem um dia no campo. Gisele segue se fingindo de doente. Lorena a apoia e permite que ela vá até Esmeralda para chantageá-la. Paulo diz a Mariano que segue longe de Esmeralda, pois ela não se mostra interessada em manter um diálogo com ele. Mariano diz ao irmão que ele precisa entender que a situação para Esmeralda é muito difícil, mas não deve desistir dela. Jacira, Esmeralda e Perla se divertem muito. Num descuido, deixam Paulinho sozinho e Gisele se aproveita para levá-lo. Ela o deixa próximo ao lobo para que o animal ataque o bebê. Esmeralda, Jacira e Perla se dão conta que Paulinho não está e se angustiam. Paulo chega e todos estão procurando pelo bebê. O Silencioso diz a Mercedes que Perla não atende o celular. Mercedes, para tranquilizá-lo, diz que elas devem estar passeando, já que Esmeralda já pode caminhar. Paulo encontra seu filho e o resgata. Esmeralda vê Gisele entre as árvores e a olha furiosa.
Garibaldo diz a Gisele que viu tudo que ela fez e realmente ela deve ser uma mulher muito má, pois nem ele correria fazer mal a um bebê. Dona Rita diz que os vizinhos do edifício o tiraram do seu apartamento. Esmeralda diz a Paulo que foi Gisele que levou seu bebê. Garibaldo diz a Gisele que ele também odeia Esmeralda e sugere que se unam para destruí-la. Paulo diz a Esmeralda que foi atrás de Gisele e não a encontrou em lado algum. Mariano diz ao Silencioso que a sentença já foi proferida e ele pode tomar posse de todos os seus bens. Silencioso responde que não tomará nada, basta seu nome limpo e todo o dinheiro será para ele, Paulo e Virgínia. Mariano resiste em aceitar a oferta, mas o Silencioso diz que eles merecem. Damião diz a Esmeralda que se lembra dela desde quando eles eram crianças. Esmeralda diz a Xavier que Gisele quer prejudicar seus filhos e por isso é melhor que ela parta da casa do Silencioso. Xavier diz a Esmeralda que há muita gente que a ama e ela não pode desaparecer de uma para outra. Esmeralda diz que ela pode aguentar qualquer ameaça, mas não ataque seus filhos. Xavier diz a Esmeralda que alguém está ajudando Gisele a lhe fazer mal e ela acredita que essa pessoa seja Lorena. Esmeralda vai até a casa de Gisele para dizer que ela pode estar conseguindo enganar todos, mas não a ela. Esmeralda diz estar certa de que ela foi quem tentou matar seu filho. Esmeralda esbofeteia Gisele. Mariano diz a Lorena que o Silencioso os devolveu a casa e todo o dinheiro. Augusto ouve e se enfurece, já que sente que isso foi como uma esmola no Silencioso. Lorena é hipócrita. Diz que o Silencioso é mesmo um grande homem. Paulo exige que Xavier não se coloque entre ele e Esmeralda. Xavier responde que só apoia Esmeralda porque ela é incapaz de solucionar seus problemas sozinha. O Silencioso diz a Paulo que Esmeralda decidiu ir embora com seus filhos por medo que Gisele volte a tentar machucá-los. Tanto Perla quanto Jacira dizem a Paulo que Esmeralda vai porque ele não a apoia o suficiente. Capítulo 73, quarta-feira, 24 de janeiro. Lorena segue atormentando Augusto. Ela humilha e o faz sentir-se um verdadeiro estofo. Augusto pede que ela tenha piedade. Lorena responde que terá a mesma piedade que ele sempre teve com ela e seus filhos. Jacira, desolada, diz ao Silencioso que eles deveriam deter Esmeralda e ele poderia dizer-lhe que é seu verdadeiro pai. Silencioso responde que ainda não é o momento. O Sr. Montalvo está encantado com os desenhos de Esmeralda. Jacira vai ao barranco com a esperança de ver Esmeralda. Mariano também vai ao barranco para ver Esmeralda. Jacira e Esmeralda se reencontram. Jacira diz que sente saudades dela e das crianças e a suplica que a permita ir com ela. Esmeralda aceita. Paulo furioso diz a Gisele que ela tinha levado seu bebê, mas agora se deu conta que Esmeralda sempre diz a verdade. Esmeralda diz ao Silencioso e Perla que está muito bem, porém no momento não irá vê-los. Paulo furioso diz a Gisele que sempre deveria ter acreditado em Esmeralda e a culpa por ela ter ido embora é só dela. Esmeralda se surpreende ao ver Paulo frente a ela e o diz que Gisele pode ter o seguido. Paulo diz a Esmeralda que não pode viver sem ela. Xavier diz a Manuel que Esmeralda não viu Paulo e acredita que ela esteja saindo de sua vida ao mesmo tempo em que ele está entrando. Manuel diz para não ter muitas ilusões. Paulo pede a Esmeralda que volte e que jamais voltará a falhar com ela. Paulo se zanga ao ver Xavier chegar. Esmeralda diz a Paulo que irá sair com Xavier e pede que ele vá embora. Paulo diz a Mariano que Esmeralda parecia outra quando disse que não queria voltar a vê-lo. Gisele ordena Garibaldo assassinar Esmeralda. Paulo pede a Esmeralda que deixe seus filhos visitarem Lorena. Esmeralda responde ter medo e Paulo diz que ela irá protegê-los. Garibaldo pede a Mariano que o arrume um trabalho na casa de Esmeralda. Capítulo 74, quinta-feira, 25 de janeiro. Lorena diz a Paulo que vai embora e ele deixe seu filho. Paulo responde que Esmeralda está muito nervosa com o caso do sequestro. Lorena responde que Gisele não teve nada a ver com o caso, pois esteve o tempo todo com ela.
Paulo responde que não sabe mais em que acreditar, mas seu dever é acreditar em Esmeralda. Mariano leva Garibaldo à casa do silencioso. Garibaldo, hipócrita, pede perdão por todo o mal que fez. Lorena diz a Augusto que vão voltar à mansão, mas ela será sua única dona, já que ele não passa de um estorvo. Garibaldo diz a Esmeralda que anda procurando trabalho e Jacira diz que ele só sabe roubar. Esmeralda diz que ele está arrependido. Jacira responde que o arrependimento de Garibaldo é igual ao de Lorena, que agora só falta que Augusto e Gisele também se arrependam. O silencioso oferece a Garibaldo emprego como guarda-costas de Esmeralda. Ela responde que não precisa de um guarda-costas. O silencioso propõe que ele seja seu chofé. Garibaldo pede a Esmeralda que o aceite como seu chofé e ela aceita. O silencioso entrega a Paulo e Mariana as chaves da mansão e o diz que podem se mudar quando queiram. Garibaldo diz a Gisele que já sabe onde vive Esmeralda. Ela se surpreende ao ver Gisele em sua frente. Esmeralda diz a Mariana que agrediu Gisele, mas ela ameaçou mandar Paulo para a prisão. Mariano responde que ela não precisa se preocupar. Esmeralda diz que teme por seus filhos. Mariano a aconselha a não demonstrar medo a Gisele. Mariano diz a Gisele que o contrato de Paulo está nas mãos de um juiz, e esse será o fim da linha para ela. Gisele fica furiosa, pensando que todos são seus inimigos e deseja se vingar de todos. Perla diz ao silencioso que Esmeralda já deve saber que eles são seus pais, e ele responde que Esmeralda só saberá de sua boca quando ela e Paulo se acertarem. Esmeralda vai à casa dos Martinez Negrete com a intenção de fazer as pazes. Lorena a diz que isso é inútil, pois Augusto a odeia. Esmeralda se surpreende. Perla diz ao silencioso que eles deveriam dizer a Esmeralda são seus verdadeiros pais. Paulo diz a Jacira que silencioso está lhe tirando o direito de desfrutar a convivência com seus pais. Esmeralda diz a Jacira que Augusto se opõe a seu casamento com Paulo porque conhece seu pai. Ela começa a desconfiar que se trata de silencioso. Gisele diz a Lorena que vai vender uns quadros de Paulo em Paris. Ela afirma que aproveitará para curar-se e voltar renovada para conquistar o amor de Paulo. Lorena pede a Gisele que não vá até separar Esmeralda de Paulo definitivamente. Gisele responde que ela não precisa se preocupar, pois tem um plano. Esmeralda pede a Rita que a diga se Silencioso e Perla são seus pais. Rita responde que não sabe se Tavi e Virginia levam um convite de casamento para Lorena. Furiosa, rasga o convite e os diz que se dependesse dela, eles jamais se casariam. Esmeralda diz a Mariano que precisa de seus serviços como advogado para que o acompanhe ao cartório, porque deseja saber se Fernando e Perla são seus pais. Esmeralda agradece Jacira pelo carinho que tem por seus filhos. Ela diz que decidiu investigar se Perla e Fernando são seus pais. Capítulo 75, sexta-feira, 25 de janeiro. Mariano diz a Esmeralda que recebeu uma ligação do advogado que representa um homem chamado Juan Garza e lhe pergunta se esse nome não sou familiar. Esmeralda responde que não. Paulo diz a Centavinho que Virginia padece de uma enfermidade hereditária que não lhe permite ter filhos ou se engravidar, pode morrer ao dar à luz. Centavinho diz que Virginia é o amor de sua vida e se casará com ele, ainda que não possam jamais ter filhos próprios. Esmeralda, por fim, tem a certeza de que Silencioso e Perla são seus pais. Paulo zangado diz a Mariano que um cliente dele diz ser pai dos filhos de Esmeralda. Mariano responde que já sabia e seguramente se trata de um erro. Paulo diz a sua mãe que um homem assegura que é o pai de seus filhos. Lorena diz que Esmeralda é uma mulher sob qualquer suspeita. Esmeralda, o Silencioso e Perla se abraçam chorando de felicidade. Silencioso diz que já pode gritar aos quatro ventos que ela é sua filha. Perla diz se sentir muito feliz, pois por fim sua família está unida. Lorena diz a Gisele que seguramente está por trás desse outro homem que reclama a paternidade dos filhos de Esmeralda. Gisele responde que não tem nada a ver com isso. Ao se apresenta no escritório do advogado Gutierrez,
Rio diz que seu casamento com Esmeralda foi anulado ilegalmente e não tem nenhum direito sobre seus filhos. Se você curte resumo de novelas, peço para que se inscreva nesse canal, que dê bastante like nesse vídeo para que eu possa trazer mais vídeos de resumo de novelas para vocês. Seguir cenas do próximo capítulo.